outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Ele, o nosso convidado, decidiu fazer cinema com um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, um olhar contra a corrente majoritária da criação audiovisual do Brasil e até do mundo, eu diria. Decidiu fazer um filme, por exemplo, sobre a vida e a obra do filósofo Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições. Muita polêmica, muita crítica, muito preconceito. Proibido em festivais, atacado por muitos pluralistas de goela. Também decidiu fazer, mais recentemente, esteve lançando aqui em Porto Alegre, o documentário Nem Tudo se Desfaz. O filme traça um paralelo entre as jornadas de junho de 2013, o impeachment de Dilma e a prisão de Lula, além da vitória conseguinte do presidente Bolsonaro. As obras de cinema documental de Teófilo, de Josias Teófilo, têm muitas características, mas uma delas é clara. Ele não faz adesão a narrativas de esquerda, ao discurso politicamente correto, a alguma agenda progressista. Ele é livre. Não é refém, pelo menos essa, Josias, é a minha avaliação. E, obviamente, isso gera muita polêmica num território tão dominado. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos, portanto, eu converso com o cineasta, jornalista e escritor Josias Teófilo, um novo personagem da cultura do país que dá a honra de nos visitar aqui no estúdio da Bandeirantes em Porto Alegre. Bom dia, Josias. Em primeiro lugar, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Aqui nos meus últimos momentos em Porto Alegre. Maravilha. O Josias já foi entrevistado pelo nosso amigo Guilherme Macalossi, mas vale duas a tua vinda para cá, né? Vale. Porque tu te tornaste um personagem da cultura do país, né? O Papa João Paulo dizia, Josias, uma expressão que eu gosto muito, e eu, preparando o roteiro, me lembrei disso ao ler um pouco a tua história, um sinal de contradição, né? Me parece que no contexto de criação audiovisual, tu te posiciona um pouco desse jeito, assim, tu te enxerga assim também, José? Sim, eu me oponho ao establishment do cinema brasileiro, que isso foi criado ao longo dos anos, né, principalmente nos 13 anos do petismo, e se estabeleceu de um modo muito forte, e eu tive que me opor a isso porque eu não conseguia conviver, eu achava tudo muito fraco, muito desinteressante, e eu me relacionava mais com figuras do passado. Eu me interesso mais por Gilberto Freire, por Nelson Rodrigues, tem uma geração brilhante da cultura brasileira que conviveu. Imagina Rodrigo Melo Franco de Andrade, criador do IFAM. E aí você vê que essas pessoas eram pessoas imensas que conviviam e que estavam ali. E de repente todo mundo morreu, não sobrou ninguém, entendeu? E as pessoas estão muito focadas na retórica política para fazer cinema, para fazer arte, como você falou, no politicamente correto. Isso é uma coisa mundial, de fato, né? E eu não consigo dialogar com esse meio. Esses dias eu entrevistei o Clístenes Fernandes, que é um professor crítico. Ele disse que ele não chega a ser crítico da obra do Paulo Freire. Ele diz que não é contra o Paulo Freire, é a favor dos outros 3.000 anos de experiência na área pedagógica, né? Então é um pouco isso, é uma abertura para uma contribuição cultural maior, né? Pois é. A cultura brasileira tem vários canais que a gente pode dialogar, né? E as pessoas ficaram muito focadas nessa ideia de música popular, de cultura popular brasileira, que foi concebida principalmente durante o petismo, né? Essa ideia de cultura, essa ideia de Brasil que eles têm, e a gente esquece de muita coisa que também compõe a cultura brasileira e que até supera isso tudo, né? Eu vejo também na área da cultura, Josias, às vezes, uma cultura da guetização, né? Vamos levar para o morro o funk. Ok, mas por que só levar para o morro o funk, né? Às vezes me passa um pouco de preconceito invertido de não levar para as camadas mais pobres da população também outras fontes culturais, todas elas, né? E quando eu tinha 17 anos, eu era assistente de um maestro, eu simplesmente carregava as partituras para ele, a gente viajava pelo interior do Brasil, o maestro Rafael Garcia, e eu notava uma coisa: quando a gente chegava com música clássica, chegava em comunidades, em favelas, no interior de Pernambuco, Garanhuns, Gravatá, etc. E as pessoas ficavam fascinadas quando chegava aquilo. E tinha um detalhe também: quando a orquestra tocava bem, o público aplaudia mais.
Quando a orquestra tocava mal, o público aplaudia menos. Cultura é uma coisa que é universal, é uma linguagem universal, que ela dialoga assim com a pele. A gente sente, né, aquilo. Então, as pessoas esquecem disso e elas ficam querendo dar para as pessoas aquilo que elas imaginam que elas querem. Por exemplo, isso que você falou de levar funk para a favela, né? É como se eles não pudessem se expressar por si próprios, né? Então, eu acho que é possível sempre tirar o melhor da pessoa, né? E tem tantos projetos pelo Brasil de jovens que dentro da favela aprendem música clássica, aprendem a tocar instrumentos, e eles se profissionalizam, começam tocando em casamento, tocam em orquestra, começam a dar aula de instrumentos. Então, isso tudo é possível. É preciso mostrar isso aí. Isso aí. Agora vamos começar pelo final aí. Claro que eu não tenho como falar contigo, Josias, sem te perguntar dessa tua última obra aí, o Nem Tudo Se Desfaz. Eu não vi ainda, eu vi que tu vieste apresentar aí nas últimas semanas em Porto Alegre, a pré-estreia, quero saber se tu foi bem recebido aqui, e nos contar o que pretende, como é que é. Eu só vi o trailer, né, do Nem Tudo Se Desfaz. Tu recupera lá 2013. Sim, é 2013, mas ao mesmo tempo a gente mostra alguns fenômenos que são comuns na história humana, né? Que é, por exemplo, a atuação das massas no campo político. Então, isso tudo tem uma grande presença com a Revolução Francesa. As massas na rua realmente mudam a história e é um fenômeno que permanece. Então, o que a gente faz é uma espécie de sinfonia das massas. A gente vê a massa de cima, como a massa se comporta, como as massas se dividem. Por exemplo, a gente vê em 2013, estava ali esquerda, direita, todo mundo unido, no meio da rua, todo mundo um lado do outro. Dava confusão, mas todo mundo junto. E, de repente, se dividiu. Aquelas mesmas massas que estavam lá se dividem. Por um lado vai ter o pró-impeachment, vai ter o contra-impeachment, a extrema-esquerda, a direita emergente, e isso tudo vai dar na eleição do Bolsonaro. E aí cada uma dessas massas tem suas próprias características. E daí o instrumental do Elias Canetti, que escreveu o livro Massa e Poder, que é um livro excelente, mas que tem um detalhe, ele não fala aí da questão das massas digitais, porque na época dele não existia. Então, a gente trouxe o João César de Castro Rocha, que é um intelectual que eu gosto muito e que fala sobre a questão das massas digitais. Então, a massa digital, ela influencia nas massas físicas, porque as manifestações elas são organizadas digitalmente. E quando elas se organizam fisicamente, elas repercutem digitalmente também. Então, é uma interação entre o mundo físico e o mundo digital, né? E aí a tua primeira obra mais conhecida, embora tu já tivesse outras, do Jardim das Aflições, né? Tu trouxe a figura do professor Olavo de Carvalho para o mundo audiovisual, né? Que é uma figura ainda incompreendida em grande parte, eu vejo até pelo meu meio jornalístico, de não vem me contar que tu lê Olavo de Carvalho. Eu digo, não vem me contar que tu não lê Olavo de Carvalho, né? Porque igual alguém eventualmente de direita não lê Marx, né? Não vai compreender um retrato, um intelectual desse momento que a gente vive. Como é que te ocorreu, Josias, e como é que foi a experiência de filmar o Olavo de Carvalho? Olha, foi uma experiência e tanto. Primeiro que parecia impossível fazer um filme sobre o Olavo de Carvalho naquele contexto que eu vivi. Quando eu comecei a fazer o filme sobre o Olavo, a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife, que era onde eu morava, era do PT. A Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco era do PT. O Ministério da Cultura era do PT. Parecia uma hegemonia total que era impossível. A gente achava que ia durar 30 anos o petismo, porque eles estavam tão fortes, né? E a gente lutou, cada um, assim, para abrir, para colocar ar no cinema brasileiro, porque parecia hegemonia total, entendeu? Dentro da cultura, e parecia impossível também. Eu pensava, como é que é o cinema, como é que eu vou passar isso no cinema? E aí a gente conseguiu abrir espaço, porque as pessoas tiveram tanto interesse. Por exemplo, a gente fazia sessões especiais nos cinemas, né? Lotava em 2 horas, a partir de quando começava a vender ingressos, lotava em 2 horas, e aí os cinemas eram, tudo bem, nós vamos passar, porque vai dar público. E aí nós abrimos espaço dentro dos cinemas, e conseguimos, fomos recusados por todos os festivais brasileiros, menos um, que foi o CinePE. E aí o CinePE selecionou o filme, e aí teve uma grande polêmica, e os cineastas se retiraram do festival, que é uma coisa inédita na história do cinema brasileiro. Eu digo, os pluralistas de goela, né? Pois é. Eles se retiraram do festival, 7 cineastas se retiraram do festival apenas pela presença do meu filme. E o que acontece? As polêmicas, elas acabaram fortalecendo o filme. Então, isso é uma característica da nova direita, realmente. A nova direita se firma a partir de polêmicas.
a partir de grandes polêmicas não é uma zona de conforto, não, né? Não, pois é. E por isso que eu digo que é um processo evolucionário. A nova direita tem uma cara de processo evolucionário. E é até interessante porque eu tratar da nova direita, porque eu faço parte da nova direita e meu filme foi um fato importante da nova direita, inclusive exibições nas universidades. Foi demarcador, claro. Pois é, e aí eu vi aquilo que eu tô falando. Então eu digo, eu não quero imparcialidade nenhuma, é bastante parcial o filme. Tu não foge desse demarcador aí, pra ti não é problema. Pois é. E o cara vai filmar o Olavo de Carvalho e dizer que não, sou aqui um isentão, não ia combinar. Pois é. Não ia combinar. Eu queria entender um pouquinho isso também, se tu me permite, não é um programa de perfil, mas enfim, a tua jornada intelectual e filosófica, Josias, como é que tu chegaste a essa formação de ser um cineasta com esse pendor todo, que é diferente como eu disse, do Papa João Paulo, é um sinal de contradição. Como é que tu chegou a isso? Veio do estudo formal? Tu é um autodidata? Como é que veio isso? Sim, foi assim, olha, eu estudei jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, eu imaginava que eu fosse ser jornalista, mas aí eu comecei a descobrir o cinema, trabalhei com o cinema pernambucano, ajudava o pessoal lá do cinema pernambucano, inclusive o Cláudio Mendonça Filho, que ficou famoso com Bacurau, Aquários, etc. E ao mesmo tempo eu estava lendo Olavo, porque Daniela Gouveia, minha amiga do Recife, me mostrou e eu estava lendo Olavo. Então é uma situação bem contraditória, porque eu estava lendo Olavo trabalhando com o cinema pernambucano, que é o cinema mais esquerdista do Brasil, né? Mas foi bem interessante isso tudo, porque eu preparei a minha saída do armário. E eu falo assim, é até engraçado, porque a saída do armário... Não, porque tem que ter coragem, né? Eu preparei mesmo. Eu sou jornalista também, sei o que significa isso. Até hoje, imagina naquela época. Pois é. Não, então eu preparei mesmo. Eu disse, tinha até as fases. Primeiro eu bater no PT, depois bater nas femininas, depois bater no... E no final, terminei apoiando Bolsonaro. Mas tem uma coisa boa que aconteceu disso tudo, que é o seguinte. Como todo cinema brasileiro tem um lado... Aí quem está do outro lado se destaca. Acaba encontrando o mercado. Então eu tive uma bela de uma divulgação com esse filme, maior do que qualquer outro documentário brasileiro, eu acho, proporcionalmente ao tipo de filme que foi feito, né? E eu acho que disso eu não tenho o que reclamar. Agora, a gente tem muita dificuldade, principalmente com os cinemas. Os cinemas não querem colocar o filme em cartaz, porque... Pode causar confusão, mas a gente já exibiu em várias cidades, em 4, 5, vamos exibir em 12 cidades, não deu confusão nenhuma até agora, né? Nos cinemas, dá confusão online, o pessoal critica, mas pode criticar, olha, crítica isso é da cultura também, né? Eu acho crítica excelente, crítica negativa, crítica positiva, o que importa é que falem do filme, eu quero mais que discutam o filme. E aqui em Porto Alegre te receberam bem? Não, super bem, foi a melhor sessão até agora. Primeiro que o cinema GNC é excelente, o som, a qualidade de som, da imagem. O cinema até colocou um segurança lá, que ele imaginou que pudesse dar problema. O segurança ficou assim, assistindo de olho, assistindo o filme, não tirou o olho um momento de ver o filme. Então foi muito interessante. E assim, foi muito aplaudido de pé no cinema. O pessoal ficou... Depois eu e o Fernando Conrado debatemos o filme e o pessoal não saiu uma pessoa, ficou todo mundo lá. Depois foi todo mundo tomar cerveja. O Conrado é muito bom também. Foi ótimo. Fiquei muito feliz de ter vindo para Porto Alegre. Agora, isso tá falando a coisa do telão, né, e do cinema e a força do audiovisual. A esquerda, a intelectualidade esquerda há muito tempo percebeu a força da ferramenta cinema, audiovisual, para também uma força de persuasão, né? Tu um pouquinho inaugurou esse despertar nisso que tu chama de nova direita, né? De criação audiovisual e até de outras áreas. Hoje tem a Lumine, tem o Brasil Paralelo, enfim, outras iniciativas que também... Mas tu estreou um pouco esse despertar até, né? Sim, na verdade a esquerda dá muito valor ao cinema, inclusive Lenin dizia, né, de todas as artes o cinema é a mais importante delas, né? Então, o que acontece é que o cinema ele nos envolve por todos os lados, você não consegue sair de um filme, você entra num filme e você fica lá envolvido por ele. Uma música você pode até pensar em outra coisa, as artes plásticas ela tá ali e tal. Então, é uma arte realmente muito envolvente o cinema. Não é à toa que Lenin fez o Ministério do Cinema. Agora, um problema da nova direita que eu noto é que o pessoal fica muito online, né? E eu dou muito valor ao cinema de verdade, né? Então, as pessoas ficaram obcecadas por essa coisa de fórmula de lançamento, de ficar falando online. Eu sou a favor do presencial, das pessoas irem ao cinema, ocuparem os espaços de verdade.
Porque observa, a esquerda, elas ocupam os espaços físicos. Você chega nas universidades, tá o pessoal de esquerda lá. Você chega no cinema, tá o pessoal de esquerda lá. Você chega nos festivais de cinema, tá o pessoal de esquerda lá. E fica o pessoal da direita tudo trancado dentro de casa, na frente do computador, assim, tique. Meu Deus do céu, vai pra rua, amigo. Agora, um recortezinho ainda sobre o Jardim das Aflições. Como é que foi filmar o Olavo, Josias? Deve ser uma mala aquilo, hein? Não, foi uma experiência e tanto, porque veja bem, eu cheguei lá para filmar e primeiro eu cheguei para fazer o roteiro. Então eu vi a vida dele e eu escrevi um roteiro muito detalhado, que inclusive o filme está exatamente, o começo e o fim do filme estão exatamente como a gente escreveu no roteiro, né? E eu dirigi, é um filme assim que parece um pouco um filme de ficção, porque eu dirigi, eu pedi, Olavo, vira pra cá, fuma aqui. Ele te obedecia? E ele, no começo, assim, olha, teve uma coisa que eu consegui que foi um negócio impressionante, que eu disse, Olavo, eu queria o seguinte, porque eu filmei ele de trás, assim, ele no computador e ele fumando, e a ideia é que a fumaça fosse como se fossem as ideias subindo, né? Então, eu pedi para ele soltar umas fumaças bem grandes. E aí eu consegui filmar isso. Aí uma hora ele encheu o saco e disse, olha, eu não solto essa fumaça grande, porque essa fumaça grande é quando você não traga. E eu trago. Então não vou fazer mais não, mas já estava filmado. Então eu mudei, ele reclamou muito que eu fiquei pedindo para ele mudar de camisa toda hora, porque a gente filmava várias cenas ao longo do dia, né? Não podia mas ser deu o mesmo certo. Figurino, né? Mas deu tudo certo, foi excelente, o Olavo adorou o filme. Ele elogiou, né? O filme fez um sucesso tremendo, todo mundo ganhou dinheiro, foi um empreendimento extraordinário. O filme passou nos Estados Unidos, exibido por Steve Bannon. Eu fui convidado até pelo Departamento de Estado americano para ir lá, e chegou lá e eles já tinham visto o meu filme. Porque o Olavo mandou com legenda em inglês quando eles pediram, e eles ficaram muito interessados por Olavo, por nós, entendeu? E foi uma coisa muito interessante isso tudo. É uma abertura de caminhos, né? Sendo... Tu falou aí sobre ganhar dinheiro, né? Essa é outra coisa que eu noto que a esquerda não sabe lidar direito e nem se conforma, né? Eu vi que tu não tem nenhum preconceito, pelo contrário, sobre as leis de incentivo, mas eu queria te ouvir sobre o financiamento coletivo das obras, né? O autofinanciamento, né? Que também é um troço que é inovador na área do cinema, né? A esquerda começou a fazer agora também, né, para festivais de cinema, porque eles ficaram sem dinheiro, porque a crise no setor afetou seriamente o setor. E a crise, inclusive, anterior ao governo de Bolsonaro. Tem a ver com o TCU, tem a ver com a própria crise da economia brasileira, né? Mas o que acontece é o seguinte, o crowdfunding ele tem suas vantagens, que é a seguinte, quando você faz um crowdfunding, todo mundo que doa para o seu filme, ele vira um divulgador ativo, ele não é só doa. Ele doa o dinheiro e ele vira um sujeito que vai divulgar o projeto, que vai para o cinema, que vai levar gente para o cinema. Então imagina, cada pessoa que doa vai levar várias pessoas para o cinema, inclusive porque o nome dele vai aparecer lá no final. E o pessoal adorava isso, ele disse, meu nome é ali. Então é muito legal. Agora, tem um problema do crowdfunding que você precisa se dedicar muito online, fazer muita propaganda para poder captar o dinheiro. Né? Então você perde muito dinheiro. As pessoas dizem, você conseguiu fazer o Jardim das Aflições inteiro com crowdfunding, foi o maior crowdfunding da história do Brasil para um filme. Eu digo, sim, foi. Mas eu perdi 1 ano fazendo vídeo também. E que custa também, né? Agora eu não tenho tempo para isso, entendeu? E agora a gente fez um crowdfunding, captou 107 mil para esse filme. Mas aí eu não tive tempo de divulgar, eu postava no Twitter, aí o que entrava, entrou, o que não entrou. Agora, é uma coisa complicada. Agora, o que eu gosto é do modelo misto, que é usar lei, crowdfunding, investimento, dinheiro direto. Então a gente junta tudo e conseguiu 500 mil para fazer esse filme. Foi trabalhoso, demorou 2 anos captando, mas a gente conseguiu. E aí, agora, eu acho que todos os meios, olha, se fala muito da questão do financiamento de cultura, mas a verdade todos os meios são válidos, o que importa é o objetivo final. Você vê a obra, tem uma grande obra, tudo fica válido depois. Captou por lei, ótimo, captou crowdfunding, ótimo, o que importa é que o filme é bom. Se um filme é ruim, feito inteiro com crowdfunding, entendeu? Não vale nada. Se o filme é bom, vai querer ver, né? Se um filme é bom, feito todo com dinheiro do governo, ótimo. A maior parte das obras de arte na história do mundo foram feitas com incentivo do Estado. Aleijadinho foi feito com dinheiro do Estado, entendeu? Porque o Estado era unido à igreja naquela época. Então, não tem nada de errado nisso. Até as obras de Villa-Lobos, boa parte delas foram feitas com dinheiro do Getúlio Vargas, e ele fez vários projetos para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um grande incentivador das artes brasileiras, né? Através de seu ministro, Gustavo Capanema, que foi um sujeito brilhante, né?
Josias, tu ainda sobre Nem Tudo Se Desfaz, né? Tem gente que continua achando sobre leitura daquele período histórico, e é melhor de olhar a história às vezes olhando para trás. Claro que é uma história recente, né? Que às vezes demora anos para compreender e para ler. Mas tem gente ainda achando que o que resume aquele episódio, aquele processo todo, e especificamente a eleição do Bolsonaro, é a facada, né? Eu imagino que a tua obra procura deixar mais complexo e mostrar todo o cenário muito mais complexo do que basicamente a facada, né? É verdade. Mas olha, observe que a facada não foi apresentada no cinema brasileiro, porque a esquerda não engole bem a facada. Fizeram até um documentário dizendo que a facada era fake. Até isso, parece, agora saiu teoria. Há pouco, né? A facada é fake. E ainda diz que a direita é que gosta da teoria conspiratória. É. Pois é, então... Não teve nenhuma agência checadora para ir atrás. E nem derrubaram no YouTube. Meu Deus, agora fala da cloroquina, derrubam na hora. Pois bem, então, o que acontece? Isso tudo é um momento muito importante da história brasileira e que a própria intelectualidade brasileira não conseguiu absorver. Isso é uma coisa muito séria, porque eles nem entenderam o que aconteceu antes e estão cometendo os mesmos erros, que é desdenhar de Bolsonaro, desdenhar da nova direita, não é? Hoje, esses dias teve a questão do Luciano Hang na CPI, e você vê que o cara chegou lá, deu um show, foi uma situação vergonhosa para os senadores. Eu acho que isso foi um belo exemplo de que a nova direita ela veio para ficar. Bolsonaro pode até perder, mas a nova direita ela não vai deixar de influenciar na internet, nas redes sociais, não é? No mundo cultural, porque a internet tem sido muito importante para a cultura no mundo que a gente vive, não é? Esses dias eu comentei isso aqui na Band, Josias. Tem o Bolsonaro, que é um personagem, né? Mas tem um caldo cultural, né? Persuasivo, que vai muito além de Bolsonaro. Toda essa intelectualidade aí que surgiu nos liberais, nos conservadores, e tu é um expoente disso nesses últimos 10, 15 anos, isso não vai passar, inclusive, para além do Bolsonaro, né? Exato. Tem um dos entrevistados do meu filme, que é o Pedro Sete Câmara, que ele fala que ele é também da nova direita. E ele diz que a nova direita ela começa com escândalo. Pode observar, cada um dos representantes da nova direita, ela chega à nova direita a partir de um escândalo. O meu escândalo foi do Jardim das Aflições. O do Pedro Sete foi da PUC, quando ele lançou o jornal Indivíduo. Olavo teve tantos escândalos que não dá nem para contar. Bolsonaro igualmente. Então, o escândalo... Luciano Hang é um escândalo. Também é um escândalo. Então, a porta de entrada para a nova direita são os escândalos. E isso é muito interessante, porque a esquerda ela tenta escandalizar com a questão da sexualidade, né? Que é travesti, queer, chocar a criança tocando homem nu em museu. É assim que eles tentam chocar, né? Mas aí o que é que acontece? A esquerda ela é uma coisa meio artificial e a direita ela choca com uma coisa assim umas coisas tão simples. Você fala umas coisas, as obviedades, as pessoas ficam chocadíssimas, causa assim um escândalo, entendeu? Então é muito interessante essa dinâmica, né? O Josias, e agora nós estamos nos aproximando do final, deve ter tido um preço pessoal e algumas vantagens pessoais, inclusive financeiras, para tu disse aí o escândalo, né? Qual é o balanço que tu faz aí da tua vida e valeu a pena? Tá valendo a pena? É por dinheiro e também por crença? É pelas duas coisas? Olha, tá valendo a pena porque tem suas vantagens. A primeira vantagem é aquilo que eu falei, as coisas se divulgam por si só, né? As coisas, tudo na nova direita tem grande sucesso na internet de divulgação, as coisas funcionam com muita rapidez. Agora, a desvantagem é que você não tem o pessoal qualificado do seu lado, que é, por exemplo, os críticos de cinema, os festivais, a recepção especializada, ela fica muito comprometida, entendeu? Então, isso dificulta muito, mas eu acho que eu vou conseguir furar isso está acontecendo aos poucos, né? As pessoas estão entendendo, veja, não é que ele é um cineasta bolsonarista, ele é um cineasta pode pensar o que ele quiser. E a nossa luta é por isso, é por liberdade de expressão. A pessoa pode ser o que ela quiser ser e ainda assim fazer cinema, né? E você pode ser o que você quiser e ainda assim poder fazer jornalismo e participar do tecido da cultura, da produção da cultura de qualquer uma das
partes da produção da cultura e das outras áreas também. Então, eu acho que o caminho é esse. Tem sido muito bom interagir com as pessoas do jeito que o filme está sendo recebido, tanto Jardim das Aflições como esse filme. Então, uma vez eu fui recebido lá no CNPE, tinha 1.000 pessoas naquele cinema e eu fui ovacionado. O Sérgio Saleitão, que era o ministro da Cultura na época, virou para mim e disse: olha, nenhum outro cineasta teve isso que você teve, de ser recebido de forma tão calorosa por uma plateia. Olha, isso é o que faz tudo valer a pena. É você chegar no cinema e as pessoas, você vê nos olhos das pessoas que as pessoas gostaram daquilo e elas estão te agradecendo por isso. E também tinha um mercado aí, né? Um mercado sedento por esse... Exatamente. Existe um mercado imenso que pode ser explorado e que não está sendo explorado nem pela nova direita, porque, como eu falei, a nova direita fica obcecada pela internet e pela forma do lançamento. Existe um mundo aí fora, amigo. Vamos nos encontrar na vida real, entendeu? Verdade. Josias, eu quero te deixar uma última palavra aí para os gaúchos, para os jovens. Que idade tu tens? Eu tenho 34. 34. Para os jovens que queiram empreender em cultura ou produzir em cultura e que eventualmente sintam essa mesma dificuldade de aceitação, né? O Olavo escreve naquela do imbecil juvenil, né? O ritual de aceitação. Para que não temam, né? Enfrentem, né? A beleza da vida. Né? Pois é, exatamente. Enfrentem, porque, olha, a esquerda é especialista em fazer chantagem emocional. Mas não vai muito além da chantagem emocional, não. Eles só fazem cara feia mesmo. Você não precisa ficar com medo, né? Não precisa ficar com medo. Vai lá e faz. Bem, dizia Zé Bonifácio, o fundador desse país que a gente vive, né? Os que não têm medo comandam aqueles que têm. Verdade, isso apenas. Josias, obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, aí, eu que agradeço. Em frente, tá? E assim ficamos neste sábado, agradecendo pela sua audiência. O programa é produzido pelo jornalista João Vargas, sob a coordenação da Critério, resultado em opinião pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia e até lá.